O que o Rio Grande do Sul e o Brasil, em geral, podem aprender com outros lugares que também passaram por catástrofes ambientais e se recuperaram? Nossa correspondente em Nova York, Mariana Janjácamo, conta sobre como a cidade se recuperou do furacão Sandy, que deixou mais de 40 mortos e destruiu mais de 300 casas. Em 29 de outubro de 2012, tempestades sem precedentes atingiram a cidade de Nova York. Era o furacão Sandy, que em 48 horas deixou milhares de pessoas desalojadas, matou mais de 40 nova-iorquinos e deixou outros vários completamente vulneráveis, com acesso limitado a água e comida. A Prefeitura de Nova York estima que o furacão Sandy tenha causado um prejuízo de 19 bilhões de dólares. Mais de 69 mil casas foram pelo menos parcialmente danificadas. 12 anos depois, a área atingida na costa da cidade está reconstruída. Mas isso só foi possível depois de um plano de recuperação com mais de 14 bilhões de dólares em recursos federais alocados para a cidade de Nova York. Eu conversei com Tadeusz Pawlowski, professor de Arquitetura, Planejamento e Preservação na Universidade de Colômbia, que ajudou a desenvolver o plano de recuperação da prefeitura na época do Sandy. Ele disse que é importante não apenas reconstruir as cidades, mas sim fazer isso pensando em como evitar tragédias futuras. Nesses casos, reconstruir com adaptações para fortalecer as estruturas leva ainda mais tempo. Listen to the communities. They're going to want to rebuild quickly, so you have to listen, but also listen with a critical perspective that we have to not only recover, but we have to recover with resilience. So listen to the communities, also listen to the scientists, because our climate is definitely changing, and we need to think about how to account for that change as we rebuild. Esse parque aqui na região oeste de Manhattan foi uma das áreas mais atingidas pelo furacão. Ficou completamente destruído. Foram quase 2 milhões de dólares só para a reconstrução desse local. A região costeira da cidade foi reedificada de forma mais elevada, pensando no nível do mar, que não para de subir. O professor que trabalhou na recuperação do Sandy também destacou que, nesse momento, é importante que o governo atue em conjunto com outros setores. Além dos recursos financeiros, um esforço de toda a comunidade é necessário. It's an opportunity for collaboration. I know it's a tragic time. I don't mean to make less of that. I know it's going to be very hard for the people in Brazil to recover from these storms, but you really have to build the capacity now, because this won't be the last storm, this won't be the last event like this. Lorival Santana, mais uma vez, nosso analista internacional. A gente consegue construir essa capacidade? Como é que os Estados Unidos construíram essa capacidade de atender às tragédias que eles também têm lá na terra deles? Sem dúvida, essa é uma curva de aprendizagem que todos os países estão passando. Os Estados Unidos têm a FEMA, que é a Agência Federal de Gestão de Emergências, né, que está subordinada ao Homeland Security Department, que seria o Ministério do Interior, o Ministério de Questões Internas Territoriais dos Estados Unidos. E algumas das ações nas emergências nem precisam ser assinadas pelo presidente, são automáticas, porque eles têm um plano de resposta federal às emergências. Então, esse plano é ativado, existe um protocolo e aí, dependendo da dimensão da ajuda, não precisa da participação direta do presidente. Já em casos de maior envergadura, aí o presidente precisa assinar decretos para aprovar, porque, em geral, são os estados e os condados que administram, mas aí, quando é muito grande, vem o governo federal. Katrina, em 2005, foi um caso muito criticado, porque as próprias autoridades locais, em New Orleans, na Louisiana, disseram que não havia presença da FEMA, né? Além do fato de que não havia diques, contenções, barreiras, para prever que a situação ali da costa sul dos Estados Unidos é bastante comum haver esse tipo de furacões e tal, tempestades, então não havia uma estrutura muito boa, foi construída depois. Isso foi em 2005, no primeiro ano do segundo mandato do George Bush filho, né? Em 2008, os ecos disso voltaram na eleição de 2008, eu estava lá e cobri o furacão Gustave, também em New Orleans, na Louisiana, eu fiquei no olho do furacão. E o fato de haver o furacão trouxe fortemente o assunto para a eleição e foi importante
foi um dos aspectos da vitória do Barack Obama sobre o republicano Mitt Romney. E como você falou, é uma curva de aprendizado que todos estão passando e nós fatalmente teremos que passar também. Quanto antes, melhor. Muito obrigado, Lorival Santana.